Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de termologia para o nono ano, agora na parte de calorimetria, e dessa vez nós vamos começar a estudar como que nós podemos quantificar a quantidade de calor que nós podemos ceder para uma substância ou que essa substância pode ceder para o ambiente, enfim, que nós já estudamos como que vão ser feitas as trocas de calor, agora nós vamos quantificar esse calor, associar isso a um valor numérico. Para isso a gente vai imaginar um determinado experimento, onde nós temos uma determinada massa de água, tá? E ela está exposta a um fluxo de calor constante, ou seja, uma chama, por exemplo, a chama de um fogão, mas de que forma que ela mantenha sempre constante a mesma quantidade de calor que ela está dando para a substância. Então aqui inicialmente, no primeiro experimento que eu tenho aqui uma quantidade de massa, que está inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius, e depois de 1 minuto exposta a essa chama, ou seja, recebendo calor constante durante 1 minuto, depois de receber uma determinada quantidade de calor, essa água subiu para uma temperatura de 40 graus Celsius. Tá? Nós sabemos que quando nós aquecemos, deixamos exposto a uma chama, ela vai aquecer, foi isso que a gente percebeu. O que a gente vai fazer agora é fazer o mesmo experimento, só que agora dobrando a massa de água. Com o dobro da massa de água, também mantendo o mesmo tempo para que a gente tenha a mesma quantidade de calor cedida para a substância, e também essa água começando a 20 graus Celsius, nós percebemos que ela tem um aumento para 30 graus Celsius. Aqui o aumento foi de 20 graus para uma determinada massa. Se eu dobrar a massa, o aumento foi de 10. Ou seja, o aumento foi menor. Aqui o aumento foi de 20, aqui o aumento foi de 10. Nós percebemos que o aumento caiu pela metade quando eu dobrei a massa. Se quando eu aumento a massa, a variação da temperatura diminui, ou seja, nós podemos ver que há uma relação inversa, o dobro da massa dá a metade do aumento de temperatura, nós poderíamos perceber que isso em outros experimentos nós veríamos que se eu triplicasse a massa, eu teria 1/3 do aumento da temperatura. Se eu quadruplicasse a massa, eu teria 1/4 do aumento da temperatura. Então nós podemos dizer que a variação de temperatura é proporcional de forma inversa à massa. Tá? Esse símbolo aqui que nós vamos utilizar, o símbolo de proporcionalidade, nós vamos utilizar θ como nós estamos utilizando para a temperatura, nós já utilizamos θ para a temperatura, e nós vamos utilizar o delta para representar a variação, como nós já fizemos em outras partes em física. Bom, aqui só nesse primeiro experimento nós já podemos concluir que a variação de temperatura é inversamente proporcional à massa. Agora, como que ela se relaciona com relação à quantidade de calor que nós cedemos à substância? Então, a partir daqui, desses experimentos, nós vamos refazer esse experimento, ou seja, duas massas, o dobro daquela primeira massa, também inicialmente a 20 graus Celsius, também exposto à mesma chama, só que agora com o dobro do tempo. Agora eu vou deixar o dobro do tempo, o que consequentemente vai significar que ela está recebendo o dobro da quantidade de calor. O que acontece quando eu dobrar o tempo? Aqui, no caso, a variação de temperatura foi de 20 graus, foi de 20 para 40, o aumento foi de 20 graus Celsius. Ou seja, aqui o aumento foi de 10, no dobro da quantidade de calor, dobro do tempo, que é o dobro da quantidade de calor, nós temos o dobro da variação de temperatura. Refazendo esse experimento várias vezes, nós vemos que se nós triplicarmos o tempo, nós vamos ter o triplo da variação de temperatura, o triplo do aumento em temperatura. Se nós quadruplicarmos o tempo, nós vamos ter o quádruplo da variação de temperatura. Então a gente está tendo uma relação proporcional direta, ou seja, a variação de temperatura é diretamente proporcional ao aumento da quantidade de calor cedida. Quanto mais calor eu dou para a substância, diretamente proporcional vai ser o aumento da variação de temperatura. Então eu posso dizer que isso aqui é proporcional à quantidade de calor, que eu vou representar pela letra Q, de quantidade de calor, ok? Bom, a partir disso aqui, a partir desses experimentos, nós conseguimos chegar numa fórmula que relaciona a quantidade de calor que uma substância vai receber com a sua variação de temperatura. Isso a gente vai ver no próximo quadro. Bom, utilizando todos esses dados experimentais, nós vamos chegar na seguinte relação. A quantidade de calor, tá, cedida a uma determinada substância, ser igual à sua massa vezes um calor específico, que a gente já vai falar, vezes a variação de temperatura da substância. Ou seja,
A quantidade de calor ela é diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional à variação de temperatura. Isso multiplicando por esse calor específico que a gente já vai falar. Bom, aqui eu determinei o que é a quantidade de calor, a gente vai utilizar sempre a letra Q maiúsculo para quantidade de calor. Essa quantidade de calor é uma unidade de energia, tá? Então ela é dada no Sistema Internacional em Joule, só que na maioria dos exercícios, na maioria das literaturas que você vai encontrar, a gente utiliza bastante a caloria. A gente vai falar também mais para frente sobre o que é a caloria. Nós temos também a massa, né? A massa vai ser para o Sistema Internacional em quilogramas, mas muitas vezes nos nossos exercícios nós vamos usar em grama, também por causa da definição da caloria. Assim como a variação de temperatura, que se nós estamos trabalhando com temperatura no Sistema Internacional, nós deveríamos utilizar o Kelvin, porém muitas vezes nós vamos utilizar graus Celsius. Bom, e aí o que é essa quantidade, esse calor específico? Esse calor específico é que, dado aqueles experimentos que nós vimos, se nós modificarmos a substância, ou seja, em vez de água nós utilizarmos álcool, ou em vez de álcool nós utilizarmos um metal, mesmo que seja um sólido, nós vamos ter uma diferença nessa proporcionalidade. Ou seja, a quantidade de calor ainda vai ser diretamente proporcional à massa, ainda vai ser diretamente proporcional à variação de temperatura, porém, dependendo da substância, essa proporcionalidade vai mudar. Então, nós temos que ter um fator aqui, que é o calor específico, que é uma constante de proporcionalidade medida experimentalmente para cada uma das substâncias, ou seja, dentro do laboratório nós conseguimos medir para cada substância um calor específico diferente. E esse calor específico ele é definido também da forma como a quantidade de calor em Joule, né, em unidade de energia, necessária para aumentar a temperatura de 1 kg em 1 Kelvin. É sempre a energia para aumentar uma parte daquela massa em uma determinada temperatura. Essa mesma definição aqui, você vai te dar qual é a unidade desse calor específico, que é Joule por quilograma Kelvin. Porém, dadas as unidades que nós vamos utilizar na maioria dos exercícios, muitas vezes nós vamos encontrar o calor específico como caloria por grama grau Celsius. Okay? Essa forma de analisar o calor específico é importante porque o que não pode haver é uma confusão com a quantidade de calor. Toda vez que nós estivermos falando sobre o calor que a substância recebe ou cede, nós vamos estar falando da quantidade de calor. Quando nós estivermos falando de calor específicos, nós vamos estar falando apenas de uma constante de proporcionalidade que cada material vai ter, ok? Isso aqui não é uma quantidade de energia como calor é, tudo bem? Bom, nós sabemos que nem sempre quando nós cedemos calor para uma substância, ela necessariamente aumenta de temperatura. Há em pontos específicos, em temperaturas específicas, que quando nós cedemos calor para essa substância, ela muda de estado em vez de mudar de temperatura. E nesse caso aqui, a gente vai estar preocupado exatamente em medir essa quantidade de calor e achar a relação dessa quantidade de calor no caso da mudança de estado. Para isso, a gente vai refazer um experimento parecido com o que nós fizemos, só que agora nós vamos estar com uma massa de água a uma temperatura de 100 graus Celsius. E nós percebemos que, exposta ela a uma determinada chama que dá um fluxo de calor constante, após 10 minutos nós conseguimos evaporar completamente essa massa de água que estava a 100 graus Celsius, que agora é vapor a 100 graus Celsius. Bom, como nós percebemos, está uma relação aqui da quantidade de calor necessária entre a massa que nós tínhamos com o tempo que a gente precisou, ou seja, com o calor que foi cedido para essa massa. Se eu colocar o dobro da massa exposto à mesma chama, nós vamos perceber que nós vamos precisar do dobro do tempo. E isso vai subir consequentemente. Se nós colocarmos o triplo da massa, nós vamos precisar do triplo do tempo e assim por diante. Então, nós podemos inferir que há uma relação entre a quantidade de calor, que é, no caso aqui, representada pelo tempo que fica exposto à chama, ou seja, a quantidade de calor cedido para a substância, com a massa. Então, existe uma relação proporcional linear. Ou seja, a quantidade de calor é diretamente proporcional à massa. Se é o dobro da massa, é o dobro da quantidade de calor. Se é o triplo da massa, eu vou precisar do triplo da quantidade de calor para mudar o estado, ok? Bom, analogamente, nós vamos poder definir a quantidade de calor latente, que é a quantidade de calor necessária para mudar de estado uma substância, como Q igual a ml, onde esse QL é a quantidade de calor latente, tá? Que nós vamos estar falando, mas que é a energia dada para a substância.
M é a massa dessa substância e L, que no caso aqui é o calor latente da substância, mas também se é uma constante de proporcionalidade, parecido com um calor específico. Sendo que esse calor latente, no caso, diz a quantidade de calor em joule necessário para mudar completamente 1 kg de uma determinada substância. Lembrando que agora a gente vai estar encontrando um calor latente diferente para cada mudança de estado, ou seja, para a fusão nós vamos ter um calor latente, para a ebulição nós vamos ter um calor latente. E mais para frente, em outras substâncias, nós vamos encontrar também outros calores latentes, tanto para a fusão quanto para a ebulição, ok? Também é importante lembrar que se nós estivermos falando de uma transição que vai do líquido para o sólido, ou seja, uma transição onde nós vamos estar retirando o calor da substância, que no caso é o congelamento, ou mesmo a condensação, quando a gente pega o gasoso e retira calor para que ela condense, nós vamos estar utilizando o mesmo valor de calor latente, o mesmo valor da constante, porém com um valor negativo, pois agora nós vamos estar falando de uma quantidade de calor que está sendo retirada da substância. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.